tema de hoje é procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri. E aí a gente inicia imaginando que estamos em um tribunal do júri e, de repente, o juiz decide dissolver. Então, um caso de dissolução do conselho. Então, imagina que o juiz dissolveu o conselho do júri sob a justificativa de que a defensoria deveria representar o acusado, já que o acusado estava dormindo no momento da sustentação oral feita pelo Ministério Público. Então, ele achou que foi prejudicial ao acusado e pediu, então, para que ele fosse assistido por um defensor público. Acontece que esse acusado, ele já estava sendo assistido por um advogado. Nesse caso, o juiz, ele agiu que, segundo o STJ, erroneamente. O entendimento é que o acusado, ele tem o direito de constituir advogado de sua confiança para atuar no processo crime. Isso faz parte do princípio da ampla defesa. Princípio da ampla defesa. Assim, a escolha do advogado de confiança do acusado está entre aqui os princípios e o mais importante que a gente pode falar é o princípio da ampla defesa. Esse direito ele deve ser respeitado sob pena de nulidade do processo, tendo em vista que isso representaria, essa atitude do juiz de direito aqui, representaria o cerceamento de defesa. Então, segundo o STJ, essa não seria uma justificativa aqui para que esse conselho seja dissolvido. É importante lembrar que no júri nós temos o sistema inglês. No júri nós temos o sistema inglês, onde os jurados eles são indagados apenas se o réu é ou não culpado ou se ele deve ou não ser acusado. Então, aqui, esse sistema leva com que o jurado seja indagado se o réu é ou não culpado. No Brasil, a gente tem o sistema híbrido de quesitação. Ele não é o sistema inglês e também não é o sistema francês. O sistema francês, os jurados eles são indagados de maneira mais pormenorizada, incluindo não só o fato, mas todas as circunstâncias. Então, aqui inclui não só o fato, mas todas as circunstâncias. E o Brasil não é nem o sistema inglês, nem o francês que é adotado, mas sim o sistema híbrido. E o que é isso? Sistema híbrido de quesitação. É a predominância do sistema francês, mas ainda assim com alguns vestígios do sistema inglês de
na questão de absolver ou não o acusado, mas a predominância é o sistema de francês, que pergunta aqui, os jurados têm uma participação maior, inclusive as circunstâncias. Então, predominância do sistema francês. As perguntas são feitas, inclusive, ao que se refere às circunstâncias em que ocorreram o crime. No caso de absolvição, vamos agora para outra questão. No caso de absolvição, isso significa que os jurados são o quê? Competentes para o julgamento do crime doloso. Então, se uma pessoa está absolvendo, ela está fazendo aqui já um juízo de valor, o que leva, então, à competência para o julgamento dos jurados no quesito aqui dos crimes dolosos contra a vida, como também os crimes conexos com ele. Então, aqui a absolvição significa que os jurados são competentes para julgamento do crime doloso contra a vida, bem como os crimes conexos com ele. E se os jurados eles desclassificam, aí sim, desclassificação do crime, aí sim sairá da competência dos jurados. Se houver a desclassificação, isso significa que eles são incompetentes. Nesse caso, eles são incompetentes para o julgamento do crime doloso aqui, seja contra a vida, mas também os crimes conexos com eles. Então, se houver apenas um crime contra a vida e esse crime for desclassificado pelos jurados, caberá o julgamento pelo juiz competente, pelo juiz presidente do tribunal do júri. Então, aqui são incompetentes para o julgamento os jurados e caberá ao juiz presidente o seu julgamento. Então, vamos pensar aqui que João está sendo acusado de participar de um delito contra a vida, mas esse crime é desclassificado pelos jurados. Então, João está sendo acusado de participar de um delito doloso contra a vida, mas esse crime é desclassificado pelos jurados em plenário. Deve o crime ser julgado pelo presidente, então, do tribunal, juiz presidente, caso tenha aqui a desclassificação do crime, por exemplo, de João. Então, nesse caso, o plenário está se julgando quando ele fala que desclassifica o crime, ele está, na verdade, falando que é incompetente para o seu julgamento. E no caso de absolvição, essa aqui de cima, é diferente do caso de desclassificação. No caso de absolvição, os jurados estão absolvendo, então fazendo juízo de valor e, por conta disso, reconhecendo sua própria competência. Então, inclusive os crimes conexos, quando aqui se fala em julgamento de crimes contra a vida, se há a absolvição, competência dos jurados, eles devem julgar, inclusive,
os crimes conexos ao crime contra a vida. Então, vamos supor que estamos diante de um crime de homicídio, por exemplo, e se há apenas o crime de homicídio e ele é desclassificado, então o juiz vai julgar, inclusive o que? O crime conexo. Mas vamos imaginar que João cometeu aqui 2 crimes vamos supor que é homicídio. Um homicídio e o outro outro homicídio e o outro mais ocultação de cadáver. Um desses crimes de homicídio, um deles foi julgado pelo plenário e foi desclassificado. Vamos supor que é esse. Mas sobrou outro crime de homicídio que eles julgaram pela absolvição. Então, se eles julgaram esse crime no sentido de absolvição, vai também ser considerado a ocultação de cadáver como um crime conexo a ser julgado pelo tribunal do júri. Isso nos termos do artigo 492, parágrafo 1º e 2º do CPP. Lembrando que cabe recurso em sentido estrito da decisão do despacho. Cabe recurso em sentido estrito da decisão de despacho ou sentença que pronunciar, então que tem que ser por pronúncia, que pronunciar o réu. A intimação da decisão da pronúncia será feita pessoalmente ao acusado ou ao defensor nomeado e ao Ministério Público, segundo o artigo 420 do Código de Processo Penal. Então, aqui a intimação será feita de forma pessoal ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. E aí vamos imaginar que a Constituição do Estado X, vamos imaginar que a Constituição do Estado X, ela preveja aqui um foro de prerrogativa de função para os crimes comuns direcionados aos vereadores. Então, vamos supor que a Constituição do Estado, aqui está um vereador, ela preveja prerrogativa de função para crimes comuns direcionada a vereadores. Então, quem iria julgar seria quem? O próprio tribunal. Mas isso não significa que quando há aqui um foro de prerrogativa que retira a competência do tribunal do júri. Vamos lembrar que o foro de prerrogativa de função é estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual, vamos supor que é uma Constituição estadual que estabelece esse foro de prerrogativa para o vereador. Então, essa Constituição estadual, ela não afasta a competência do tribunal do júri. Então, aqui, essa competência é uma competência originária, a competência do tribunal do júri, prevista na própria Constituição Federal. Então, uma lei estadual não afastaria a competência do tribunal do júri, mesmo que reconhecesse um foro privilegiado para um vereador. E o vereador, então, que pratica um crime contra a vida em um determinado estado, ele será julgado segundo a teoria da atividade nesse determinado estado,
para facilitar o quê? A busca de indícios de autoria e materialidade delitiva. Então, essa é a teoria da atividade, e sendo assim, esse determinado vereador, ele será julgado pelo Tribunal do Júri, segundo o artigo 122 do Código Penal, e quando tiver aqui, por exemplo, um crime de instigação ou auxílio ao suicídio, tratando então de crimes contra a vida. Outra coisa, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse aqui é o Caio. O Caio, ele pratica um crime de aborto sem consentimento da gestante, e o juiz decide, então, pela sua impronúncia. Nesse caso, se o promotor de justiça ele decidir recorrer, qual será aqui o recurso, visto que há uma decisão de impronúncia. Então, se a decisão for pela impronúncia, o recurso será um recurso de apelação, que não admite retratação pelo juízo ACO, isso segundo o teor do artigo 416 do CPP, e aqui temos um prazo de 5 dias. E o juiz deve decidir pela impronúncia se estiver, então, convencido da falta de autoria ou materialidade do delito. Isso ocorre no final dessa fase, que é uma fase bifásica, mas no final da primeira fase, que é essa primeira fase conhecida como juízo de acusação. Agora vamos imaginar que um determinado juiz ele precisa aqui marcar uma sessão de julgamento após a pronúncia. Acontece que são 4 processos distintos. Onde esse acusado aqui está preso, esse preso e esse solto. Então, segundo o artigo 429 do Código de Processo Penal, a preferência de julgamento no caso aqui, do acusado que está preso. Então, aqui são 3 acusados presos que vão ter essa preferência de julgamento. E dentre esses acusados presos, vai ser julgado primeiro aquele que estiver mais tempo de prisão. Então, os primeiros que devem ser julgados são as pessoas que estão presas. E o último aqui, a última pessoa a ser julgada, a pessoa que está solta. Outra coisa, vamos imaginar o seguinte, que em um plenário do Tribunal do Júri, a defesa do réu, ela pugne pela desclassificação do crime de homicídio doloso, na modalidade, então, culposa. Então, é um homicídio doloso e que foi desclassificado para modalidade culposa. Nesse caso, foram formulados quesitos para que os jurados eles respondessem afirmativamente, de modo a reconhecer a desclassificação desse crime, que era um crime doloso consumado, para um crime consumado, mas na modalidade culposa. Nesse caso, nós devemos lembrar que
pelo fenômeno da perpetuação da jurisdição, mesmo que esse crime seja desclassificado pelo tribunal do júri, esses autos eles não serão remetidos à justiça estadual. Quem julgará esses autos aqui será o juiz presidente, que deve prolatar a sentença. Então, esse processo aqui, ele continua no tribunal do júri. Quem julga será o próprio juiz presidente. Lembrando aqui para finalizar que a absolvição sumária imprópria cabe quando a única tese defensiva for a imputabilidade. A imputabilidade, por exemplo, vamos imaginar que Péricles é denunciado pela prática do crime de homicídio, qualificado consumado, mas realiza exame de sanidade mental e é constatada a sua total incapacidade para entender o caráter ilícito de sua conduta. Nesse caso, ele poderá ser absolvido sumariamente, absolvição sumária, com aplicação da medida de segurança. Então, se aqui a única medida é a questão da medida de segurança, poderá haver a absolvição sumária. Então, por exemplo, se um determinado acusado ele é denunciado pela prática de crime de homicídio qualificado, mas é realizado aqui tão somente o exame de sanidade mental e constatado sua incapacidade para entender o caráter ilícito de sua conduta, nesse caso, ele poderá ser absolvido sumariamente. Absolvição sumária. Então, é isso.